Boa noite, gente. Tudo bem? Sim, gente. Vocês podem estar nesse momento olhando para mim com esse boa noite pensando, jura? Jura que você está nesse bom humor todo? Lógico, gente. Eu não encontrei com vocês no mês passado porque eu estava, de certa forma, um pouco impossibilitado. O meu instrumento de trabalho, a boca, estava operada, então eu não poderia falar. Por isso que eu me apresento aqui para todos vocês neste momento, para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu estarei com vocês nos encontros desta etapa e, caso eu não seja deposto, continuo em alguma outra etapa por aí ao longo da vida, certo? Porém, o que é importante? O nosso encontro começou agora? Não, nosso encontro não começou agora. Por que, Rafael, nosso encontro não começou agora? Porque se você teve uma coisinha chamada curiosidade, tem gente que fala assim, eu sou curioso, você falou que vai contar, conta agora. Se a pessoa teve um pouquinho de curiosidade, ela foi lá no Moodle para dar uma olhadinha naquilo que a gente vai discutir hoje, certo? Quem foi? Nesse momento eu vejo aquele silêncio, nem mosquito bate asa, porque nem o pobre do mosquito foi. Porém, antes de entrar na especificidade do que vocês deveriam ter feito, a gente precisa sistematizar isso, porque assim, qual é a ideia da gente começar esse encontro nesse momento? É que vocês já tenham, de certa forma, se reunido, dado uma olhada, dado uma pesquisada, porque isso permite que o nosso encontro seja mais dinâmico, tá? Dinâmico. E qual é a função de um encontro mais dinâmico? Melhorar a dinâmica, beleza? E, antes de tudo, vocês entregaram a atividade no semestre passado. Semestre passado, tudo doido. No encontro passado, certo? Tem gente que deve estar falando, ele tá louco, ele tá aí nessa alegria toda e eu não tive meu retorno até agora, você vai ter agora, bem. Quando eu digo que tudo tem uma função, por que eu não entreguei a atividade de vocês antes? Tem gente que vai falar assim, corrigiu a atividade? Passou o olho na atividade? E eu vou te responder com 3 letras e a primeira é S. Qual é a palavra? Sim, eu fui olhar a sua atividade. Sim, eu li a sua atividade. Eu chorei com a sua atividade, gente. Sabe por que eu chorei com a sua atividade? Não de todos, a pulsa não serve para todo mundo. Porque assim, gente, vocês, antes de entrar aqui com vocês, eu pensei, meu Deus, quem são os alunos da terceira etapa? E na hora me veio. São os alunos que foram da segunda etapa. E aí você pode falar, perspicaz você, hein? Não, gente. O que eu quero dizer é, vocês têm uma vivência já dentro desse modelo. Quando a gente pensa em educação à distância, a gente pensa nas vivências que a gente vai construindo. Qual é a intencionalidade com cada uma das coisas que a gente propõe? Por exemplo, quando a gente pede para a pessoa, filhinho, entrega a atividade e põe o seu nome, é porque eu quero saber quem é você. Filhinho, coloca a atividade, o polo no qual você está, para que eu saiba quem eu vou acessar, que tutor que é o responsável por você. Agora a pessoa pega a folha, tá vendo? Isso aqui é uma folha em branco, certo? Não sei se dá para reparar com toda clareza, mas isso aqui é uma folha em branco. Tem gente que pega uma folha em branco, vai lá, fecha o olho, põe o lápis lá, digita, lápis não, põe a mão no teclado e... É quase assim um negócio de outro mundo. E aparece o texto na folha. A pessoa faz o quê? Pega aquele texto, sobe lá pro Moodle e acabou. A pessoa vai feliz para casa. Ela não parou para pensar no outro que vai receber na outra ponta. O que ele vai encontrar? Gente, é importante. Eu repito isso enquanto eu perceber que isso está falhando, porque é formativo. Realmente é formativo. Quando você estiver numa sala com 50, com 100 alunos, 2, 3, 4, 20 salas, desculpa, você precisará automatizar alguns processos. Quando a gente pede, faça a atividade na folha modelo, é porque automatiza o processo para mim. As atividades são em grupo. Joãozinho, você que pegou a atividade, Joãozinho, você pegou a atividade e foi fazer sozinho, cadê o grupo com o qual você deveria ter trabalhado? Eu tô sozinho no meu polo, Rafael, eu sou coitadinho de mim, nem Deus está comigo, errou. Tá? Por quê, gente? Quando você para pensar, de novo, você já deve ter ouvido isso, é exaustão. Você tem um celular? Tenho, Rafael. Você tem WhatsApp?
Tenho, lógico, Rafael. Como é que você acha que eu interajo em 58 grupos simultaneamente? Você é quase uma máquina. Só que essa máquina tem que estar a serviço do seu desenvolvimento profissional nesse momento. Quando você entra na área do encontro, do nosso encontro, a gente tem um encontro todo mês. Você observa do lado direito, eu sou péssimo, tá, gente? Mas é como se eu estivesse vendo o monitor aqui, tá aqui do lado direito. Você tem lá escrito nossa turma, hora no intervalo. Embaixo de hora do intervalo tem nossa turma. A sua sala de aula não está circunscrita a essas 4 paredes. Ai, professor, Rafael, eu estou assistindo aqui no campo, não tem parede. Não estou questionando. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você tem que se acostumar a ampliar e além daquilo que você está enxergando. No ícone Nossa Turma, você visualiza todos os alunos. Você tem hora do café, você tem fórum. Você pode colocar lá e escrever, os seus colegas vão receber. Gente, estou sozinho aqui na vida, alguém quer fazer trabalho comigo? Isso é um nível de desespero. Você pode falar, pessoal, tenho ótimas reflexões, tenho ótimas experiências, vivências na educação e desejaria compartilhá-las. Como você vai introduzir o assunto é muito particular, mas não chega com o pé no peito de ninguém. Tá? E sim, aprende a sistematizar. Como que vocês conseguiram vencer 2 etapas e chegar na terceira? Sistematizando a rotina de estudo de vocês. Senão vocês não conseguiriam fazer isso. Tá? Isso é uma coisa. Segunda, gente, pelo amor de Deus, pensa com carinho. Se você precisa que alguém faça alguma coisa para você e precisa escrever, texto digitado não tem entonação, texto digitado não tem várias coisas que a gente usa para entender a mensagem. Eu preciso ser claro naquilo que eu estou falando. Eu gosto muito da frase locomotiva. A pessoa coloca uma ideia, a pessoa coloca outra, a pessoa coloca outra, a pessoa coloca outra, a pessoa coloca outra. Quando vê tem 300 ideias, a pessoa pá, põe um ponto final assassino. Ela corta o trilho e cadê a ideia? Gente, um texto tem começo, meio e fim. E aí vocês podem falar assim, nossa, Rafael, mas era para colocar dentro de uma perspectiva tradicional, e a perspectiva atual é a educação, considerando as questões curriculares, que é o nosso foco nos encontros nesse momento. Só que tem pessoas que foram além, elas quiseram refletir, eu acho isso super válido. Só que a sua reflexão precisa ter coerência. Se você constrói frases locomotiva, fala qual é a estação de onde ela sai, qual é a estação que ela vai passar, o que ela vai fazer e onde ela vai chegar. Senão fica um negócio assim que eu não sei de onde veio, para onde vai, quem sou eu, para onde vou. Tá? É importante ter coerência. Principalmente, gente, eu observei no semestre passado o vale de lágrimas que vira quando vocês precisam fazer relatório de estágio. Os encontros, esses encontros no polo, eles têm como finalidade também ser um momento onde vocês podem discutir as ideias, as coisas que vocês pensam, o que vocês observaram, agora vocês estão fazendo estágio. É preciso, não é como a música saber viver, mas saber escrever. Se eu não sei escrever, se eu não sei comunicar, eu terei muitos problemas, principalmente para comunicar minha ideia para o outro. Tá? Isso são algumas coisas que eu quero pontuar com vocês, que hoje, por exemplo, daqui a pouco, quando terminar o encontro, ou quem já entrou lá, viu um pouco do que vai ser pedido, faz toda a diferença para o tipo de atividade que a gente vai desenvolver. Por exemplo, começando agora naquilo que a gente quer. Qual é a função do currículo na escola? Provavelmente vocês estão discutindo isso em várias disciplinas. Vocês têm os colegas, mas eu tenho as minhas dúvidas, de verdade. Se você conhece a intencionalidade desse documento para o desenvolvimento da atividade do professor. Ou indo um pouco mais além, se existe um currículo, eu tenho que considerar que algumas coisas precisam ser cumpridas. Prova disso é a base nacional. A base nacional, ela vem tentar garantir o quê? Que aquilo que eu vejo no Acre, se o meu aluno sair de lá, no 5º ano do ensino fundamental, ele chegará em São Paulo e no 5º ano do ensino fundamental, ele encontrará certa equivalência
em termos de conhecimento, porque era muito comum, e ainda é em algumas realidades, o aluno sair de uma cidade, né, nem de um estado para o outro, de uma cidade para outra, é totalmente diferente. Tem conteúdo que tá sendo trabalhado no 6º ano, o aluno está no 5º, mas aquele conteúdo já não é mais do 5º, foi trabalhado no 4º, e aí as pessoas se perdem. O currículo ele tem uma função muito clara, tá? Ele não é um documento, como é que a gente pode dizer assim, prescritivo, precisa ser, ele não vai te dizer como fazer. Ele vai te indicar o que precisa ser desenvolvido. E a partir do momento que eu sei o que precisa ser desenvolvido, quem já foi ler a Base Nacional com as suas 500 e todas páginas, viu que ele dá orientações sobre como trabalhar por etapa, por ano. Porém, eu preciso associar isso com a realidade na qual eu estou inserido. Tá? E outra coisa que é fundamental, que de certa forma é o foco daquilo que a gente vai discutir hoje, é assim: vocês fizeram estágio no semestre passado de observação, vocês passaram por diferentes salas, por diferentes etapas, vocês passaram diferentes, vocês viveram, passaram muito forte, porque passaram a sensação assim, você chegou lá, ficou passivamente e passou. Vocês viveram diferentes experiências. E uma coisa que é importante a gente refletir agora é: muitas coisas que vocês observaram estão prescritas, estão lá ditas, tá? Tudo isso para dizer o quê? Existe um currículo que ele é explícito. Lembrando que o currículo vai dizer assim, ele vai te dar algumas diretrizes sobre o que precisa acontecer, o que precisa ser trabalhado. Mas da mesma forma que existe um currículo que é declarado, existe um currículo que não é declarado. Existe aquilo que a gente chama de currículo oculto. Em que esse currículo oculto, muitas vezes, sem querer, como é que eu posso dizer? Falar para vocês, do meu ponto de vista, porque o que vai importar na atividade hoje é o ponto de vista de vocês, esse currículo não declarado, eu posso, de certa forma, afirmar que ele interfere no desenvolvimento de várias atividades que são desenvolvidas na escola, tá? E por que eu preciso ter clareza disso? Porque se eu não tiver clareza de que muitas vezes alguns comportamentos são adotados tacitamente, eles não estão explícitos, não está lá que eu tenho que agir de uma determinada forma. Mas todos os professores, de certa forma, têm um comportamento naquela escola. Você foi lá observar e falou assim, nossa, por que todos os professores aqui agem dessa forma? O que faz com que todos os professores privilegiem? Estou lá na escola, vai ter uma avaliação externa, comecem a trabalhar com seus alunos preenchimento de prova. A gente ainda vê em muitas escolas professores que passam meses ensinando os alunos a preencherem provas. Gente, é desesperador. Não está escrito em nenhum lugar que isso tem que acontecer. Mas a gente vai dar um passinho atrás. O que está por trás dessa prova? Que pontuação está por trás dessa prova e determina o que a minha escola vai receber ou o que ela vai deixar de receber? Tá? Não está declarado que eu devo parar as atividades, até mesmo porque se você for perguntar, todos os diários, todos os documentos indicam que a escola está trabalhando atendendo aquilo que está lá na base, atendendo aquilo que é o currículo da escola. Toda escola tem que ter um currículo que diz assim, onde estamos para onde vamos. Qual é o nosso objetivo com as atividades que nós estamos desenvolvendo? Não tem coisa mais desesperadora do que você ver o professor lá. No seu ano, na sua sala, trabalha há 15 anos no 3º ano de ensino fundamental. Ele não sabe o que o aluno deveria ter aprendido no 2º ano e nem sabe o que ele aprenderá no 4º ano. Como que eu posso conceber o desenvolvimento de um currículo das atividades sem saber a ligação que tem aquilo que eu quero, que eu preciso trabalhar com o todo? E essa é uma discussão que a gente precisa pensar nas escolas, precisa levar para esse momento formativo nosso, que é assim, por que eu preciso saber o que meu colega trabalha?
Porque você está inserido num contexto. Você não está isolado no mundo. A sua disciplina, aquilo que você vai trabalhar, não é uma gota dentro de um oceano muito maior. Tá? E esse currículo foi concebido com objetivos. E eu tenho que considerar os objetivos explícitos dele, o que está lá declarado. E o que não está declarado, para eu não dizer depois, mais ou menos assim, eu não consigo entender. Que exemplo que eu posso dar aqui, gente? Eu não consigo entender por que os meus alunos. Me falta um exemplo aqui agora, mas como é que eu posso elaborar isso? A gente deixa de compreender, por exemplo, a violência. A violência, eu quis dizer, a indisciplina. A gente acredita que a escola tem que fazer o quê? Ela é uma instituição. A gente acredita não. A escola é uma instituição do ensino, o professor, os profissionais de educação são profissionais do ensino. A gente precisa trabalhar um determinado conteúdo com esses alunos. Isso é um fato, ninguém vai questionar. Mas agora, por que há indisciplina? E não adianta eu tentar dar respostas para essa questão olhando para o currículo. Eu tenho que tentar entender, dentro desse contexto que eu estou vivendo, porque o currículo foi pensado, e isso é importante a gente ter clareza. Todo currículo tem uma intencionalidade. Esse currículo foi pensado para uma sociedade. Esse currículo foi pensado para um homem que eu quero formar. E aí, me perdoem se eu estiver exagerando, dramatizando. Tem gente que fala que eu sou dramático, eu acho um absurdo um negócio desse. Mas que eu sou dramático quando eu digo isso. Por que eu tenho tanta gente que tem dificuldade em interpretar frases simples? Por que eu tenho tanta gente que vai terminar o ensino médio, que terminará o ensino médio, e vai ocupar os piores postos de trabalho na sociedade? E isso não é uma ideia de valor minha. Por que eu estou dizendo os piores postos? Porque são aqueles trabalhos que pedem qualificação zero ou nenhuma. Que currículo é esse? A serviço de que sociedade ele está? Por isso que a gente fala, há um currículo declarado, mas há um currículo que está oculto. E esse currículo oculto, ele de certa forma, se a gente pontuar com sinceridade, ele acaba sendo perverso. Perverso com aqueles que estão inseridos dentro desse processo educacional. Eu, nesse momento, falo com adultos. Pessoas que eu preciso, gente, pelo amor de Deus, não vem me dizer que você está com uma arma na sua cabeça. Que você foi aí, e você está na terceira etapa, eu não estou nem falando com os alunos da primeira. Você escolheu estar aí. Você foi intencionalmente, a sua intencionalidade foi no sentido de, eu quero me formar, eu quero ser professor. E eu quero ser professor, eu não quero estar professor. Tá? Você quer se constituir identitariamente um profissional do ensino. E por que, quando a gente chega nas escolas, a gente vê um processo que, uma coisa, eu sempre digo isso, quando a gente vai olhar para a lei, se a gente for olhar para a LDB, para os documentos, a lei, gente, é o ideal. O que está na ideia? O que é o ideal que aconteça? Mas quando a gente baixa um pouco o olho e olha para a realidade, passa a prestar atenção, a gente observa que as coisas não acontecem daquela forma. E não é porque faltam documentos. A gente tem um Plano Nacional de Educação, a gente tem vários documentos que dizem assim, quais são as metas que têm que ser alcançadas. E lá ele dá algumas indicações do que deve ser feito, quais movimentos podem ser realizados, porém eu só conseguirei desenvolver isso se eu tiver clareza da minha intencionalidade. O que eu espero? Uma pergunta que é muito forte, que a gente muitas vezes deixa de lado é: que homem e para que sociedade? Se eu não consigo entender que sociedade é essa na qual eu abro a janela ou eu pego um ônibus, gente, tá? E aí, só para situar, eu estou em São Paulo, no município de São Paulo. Andar de ônibus por São Paulo muitas vezes é fazer uma viagem, é quase como cruzar de um município a outro, sem sair do município. Porque você gasta tempo, porque o trânsito é lento, porque tem várias coisas que a gente vê no noticiário. Mas, quando eu olho pela janela,
Que realidade é essa que eu vejo em que eu preciso de instrumentos e para isso tem a educação, para isso tem os diferentes espaços educacionais para nos auxiliar a interpretar esse mundo. E isso pensando no que está, de novo, gente, explícito. E a provocação que eu começo a fazer é, por que o que está explícito não se constitui como realidade? O que falta para que isso aconteça? E o que falta no sentido de que instrumentos estão aparentemente a nosso favor para que as coisas não aconteçam. E aí você pode falar assim, Rafael, está alguma coisa errada na sua fala. Que instrumentos estão aparentemente a nosso favor para que isso não aconteça, chama a sua atenção para uma coisa básica. Eu não sei quem propôs aquilo. Eu não sei a serviço de quem. É muito comum a gente ouvir assim, principalmente em época de eleição. Só vem aqui em época de eleição para ganhar votos. Porém, se eu tenho uma sociedade instruída, que tem a informação como aliada na construção do conhecimento, ela vai conseguir diferenciar um discurso do outro discurso. Ela vai conseguir fazer um recorte, vai conseguir ter uma coisa que todo brasileiro acusa o outro brasileiro, que é, brasileiro tem memória. Lógico que brasileiro tem memória. Nós temos memória, só que a gente muitas vezes reage e não age. Quando a gente passar a agir, aí a gente fala nesse movimento de profissionalização, nesse movimento de formação, vocês estão recebendo todo um arcabouço teórico que vai contar um pouco do que se espera de vocês. Porém, quando você for para a prática, várias coisas concorrem para que isso não aconteça. E, gente, com todo respeito, isso vai acontecer na pública, isso vai acontecer na escola particular, isso vai acontecer em vários outros locais. Isso não é uma exclusividade de uma realidade ou outra. Eu acho que uma coisa que precisa ficar clara é assim, em um contexto de uma escola particular, o currículo declarado é: os alunos precisam ser os melhores, precisam passar nas melhores universidades, eles precisam ser muito bem avaliados em todos os quesitos. Porque não está declarado isso em documento oficial nenhum do Estado. Mas o que está lá por trás? Eu tenho uma intencionalidade mercadológica. Os bons alunos, era muito comum a gente falar, ainda tem escolas que agem dessa forma. Eles selecionam os seus alunos, quem vai estudar naquela escola. E isso, de novo, gente, é perverso. Se a gente for olhar para a letra da lei, a escola não pode selecionar os seus alunos. E isso acontece em escolas públicas e particulares. Tem aquelas escolas públicas que nós chamamos de ilhas de excelência. Os governos utilizam elas como vitrines para mostrar os programas, para mostrar que tudo acontece às mil maravilhas. Será? Eu não posso fazer essa afirmação. E nesse momento eu peço que vocês tentem, em grupo, discutir o seguinte: olhem para as experiências que vocês viveram no estágio e faz um levantamento rápido, tá? Cada um viveu uma coisa, cada um fala de um local. Mas tenta observar, comparando não compara nada, considerando o que vocês aprenderam teoricamente e aquilo que vocês observaram. Tá? Esse é um movimento, eu não quero ninguém falando assim, o professor faz tudo errado. Ninguém está aqui para criticar o trabalho do professor. Nós estamos aqui nesse momento para aprender a refletir. Como que eu vou observar para além daquilo que está prescrito? Tá? Para eu conseguir entender que forças, que outros movimentos muitas vezes concorrem para que a gente tenha aquela sensação de que nada e nunca chega na praia. E aí aquela famosa frase, fulano desistiu, fulano adoeceu, fulano deu conta, fulano pediu para sair, tá bom? Agora eu vou deixar vocês aí no polo discutindo um pouco com os colegas e consultores, e daqui a pouquinho a gente volta para socializar um pouco dessas discussões que vocês fizeram e para a gente encaminhar nessa nossa discussão, tá bom? Até já, pessoal!